Olá, aluno de inglês! Seja bem-vindo à nossa quarta aula e hoje a gente vai aprender os artigos. Articles. Artigos. Essa vai ser uma aula bem tranquila e hoje eu vou mostrar para vocês os dois tipos de artigos. Existem os artigos indefinidos e os definidos. Esses que estão na tela são os indefinidos, ou seja, quando você quer falar um ou uma, um carro, uma casa, um livro, uma televisão, uma amiga. Quando você quer ser genérico, você não quer ser específico ou está falando sobre aquela coisa pela primeira vez. O primeiro artigo em verde tem o som de a. Para fazer esse som, você deixa a língua neutra relaxada no centro da boca e abre um pouquinho a boca e emite um som neutro. O segundo artigo em laranja tem o som de an, mas ele também pode ter o som de an, quando a pessoa quer dar ênfase na palavra. Mas então você deve estar se perguntando, tudo bem, eu entendi que esses artigos devem ser usados em casos não específicos, onde eu quero ser genérico, mas qual a diferença entre o artigo verde e o laranja, a e o an? Para saber qual das duas você deve usar, você tem que saber qual que é o som da primeira letra da palavra que vem em seguida. Se o som for de consoante, o artigo é a. Se o som for de vogal, an. Fica tranquilo que a gente vai ter vários exemplos e você vai conseguir entender melhor. Mas antes de irmos para os exercícios, eu quero te mostrar o artigo definido. Quando você está falando sobre algo específico, ou já é a segunda vez que você está falando, porque você já comentou anteriormente sobre aquilo, esse é o artigo the, que significa o, a, os, as. O carro, a casa, os livros, as garrafas, os amigos. Então, sempre que você quiser falar sobre algo específico, que você não quer ser genérico, você tem que usar o artigo the, o, a, os, as. Tranquilo? Vamos partir para os exemplos que vai ficar mais claro. O primeiro artigo é o a, que significa um ou uma, e ele deve ser usado quando a palavra seguinte começa com um som de consoante. E um ponto importante é que eu não estou dizendo que a palavra seguinte tem que começar com uma letra que seja consoante, e sim que tenha som de consoante. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais clara essa ideia. Primeira palavra, a car, um carro. Perceba que a palavra car começa com car, que é um som de consoante. Na maioria das vezes, se a palavra começa com uma letra que é consoante, provavelmente o som também vai ser de consoante, mas às vezes pode ser que não seja. Vamos ver as outras palavras. A friend, um amigo ou uma amiga, pode ser os dois dependendo do contexto. Também tem um som de consoante, então a friend. Terceira palavra, a dog, um cachorro. Também som de consoante, dog. Quarta palavra, a book, um livro. Também som de consoante. A house, uma casa, house. Esse som é considerado um som de consoante. Até aqui tudo tranquilo. Vamos à próxima palavra. A university, uma universidade. E aqui você deve estar se perguntando, mas peraí, eu estou vendo a letra U ali. Na ortografia, a palavra university começa com a letra U, mas o som dela é da semi, university. E se você olhar a descrição fonética no dicionário de Oxford, você vai ver que esse som é representado pela letra J. University. A primeira descrição é do inglês britânico e a segunda do inglês americano. E eu indico a você, toda vez que tiver uma dúvida de como é o som de uma palavra, ir no dicionário como esse de Oxford, que eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo, e ver a transcrição fonética, qual é o som daquela palavra. Agora vamos ver o segundo caso, quando a palavra seguinte começa com som de vogal. O artigo n, um ou uma. An apple, uma maçã. An orange, uma laranja. An umbrella, um guarda-chuva. An idea, uma ideia. An hour, uma hora. Perceba que a palavra hour, embora na escrita comece com uma consoante, o som dela do começo é de vogal. Hour. A mesma coisa se aplica para a palavra honest, que embora na escrita comece com H, o som dela é de honest. Por último, a gente tem o artigo definido the, o, a, os, as. Então, se eu quiser falar o carro, a casa, os amigos, as amigas, eu tenho que usar o artigo the. E o detalhe aqui é que se a palavra seguinte começa com som de consoante, ele vai ser pronunciado como the. Já se a palavra seguinte começa com som de vogal, ele vai ser pronunciado the. Vamos aos exemplos. Primeiro, the car, o carro. Como car começa com som de consoante, o som dele vai ser the car. Segundo, the food, a comida. E por começar com som de consoante, ele é pronunciado também como the, assim como the dog, que começa também com som de consoante.
Já a palavra hour, que embora seja escrito com H, tem o som de consoante, assim como a palavra apple. Então o som dessas palavras vai ser the hour, the apple, the hour, the apple, a hora, a maçã. Em seguida temos o som de the girls, as meninas, e the books, os livros que começam com som de consoante. Que tal agora ouvir uns exemplos do mundo real? The car. A book. A friend. An animal. An animal. An hour. The book. The apple. The dog. An egg? The people. Agora eu quero que você pratique a pronúncia. Eu vou falar cada palavra 2 vezes e eu quero que você repita depois de mim, combinado? Vamos lá. Começando pela primeira coluna. A car. A car. A friend. A friend. A dog. A dog. A book. A book. A house. A house. A university. A university. Agora a segunda coluna. An apple. An apple. An orange. An orange. An umbrella. An umbrella. An idea. An idea. An hour. An hour. An honest. An honest. Agora para a última coluna. The car. The car. The food. The food. The dog. The dog. The hour. The hour. The apple. The apple. The girls. The girls. The books. The books. Muito bem, agora eu vou mostrar mais algumas frases para você, vou explicar cada uma delas e depois eu vou passar 2 tarefas para você praticar um pouco mais. Primeira frase. I have a dog. I have a dog. Como é som de consoante depois do artigo, o som é a. A dog. A dog. Segundo. I want an apple. I want an apple. Eu quero uma maçã. Som de vogal. An apple. An apple. Terceiro. I have an umbrella. I have an umbrella. Som de vogal no começo da palavra seguinte. An umbrella. An umbrella. This is a university. This is a university. Essa é uma universidade. Som de consoante no começo da palavra. A university. She's a good friend. She's a good friend. Ela é uma boa amiga. Som de consoante no começo da palavra. A good friend. The book's on the table. The book's on the table. O livro está sobre a mesa. Agora na segunda coluna. I have a car. I have a car. Eu tenho um carro. Som de consoante no começo da palavra seguinte. A car. A car. He's an honest man. He's an honest man. Ele é um homem honesto. Som de vogal. An honest man. An honest man. I need an hour. I need an hour. Eu preciso de uma hora. Som de vogal. An hour. An hour. I have a car. The car's blue. Eu tenho um carro. O carro é azul. Som de consoante no começo da palavra. A car. Depois, the car's blue. E aqui na segunda parte eu já uso o artigo definido o, porque eu estou falando pela segunda vez. Você já sabe do que eu estou falando. O carro é azul. The car is blue. Próxima frase. I want a pizza. The pizza's here. Eu quero uma pizza. A pizza está aqui. Pizza. Começa com som de consoante. A pizza. E por já ser a segunda vez que eu estou falando sobre aquilo, você já sabe sobre a pizza, eu uso o artigo the. The pizza's here. A pizza está aqui. E a mesma coisa funciona para a última frase. I have an idea. The idea is good. Eu tenho uma ideia. A ideia é boa. Som de vogal no começo da palavra. An idea. An idea. The idea is good. A ideia é boa. Então no começo eu estou sendo genérico, estou falando pela primeira vez. Uma ideia. E depois, como você já sabe do que eu estou falando, eu uso o artigo o. The idea. E agora, para ajudar a memorizar nessa primeira tarefa, eu quero que você complete as lacunas com a ou an. E não deixe de consultar o dicionário se você tiver alguma dúvida em relação à pronúncia e o som da palavra. O link para o dicionário e as respostas dessa tarefa estão na descrição desse vídeo. Já para nossa segunda tarefa, eu quero que você complete usando um dos 3 artigos.
As respostas também vão estar na descrição desse vídeo. E se você gostou dessa aula, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação sobre as próximas aulas.